expressão dele é de tristeza até um pouco, né, o Sakamoto? Ficou preocupado aí com a condição média de vida dele? Eu estou preocupado e é por isso que desde ontem, quando tinha saído uma outra matéria, né, a respeito também de lamentos de magistrados, eu sou a favor da gente lançar a campanha Juiz Esperança. Eu acho que o Brasil já está maduro o suficiente para uma campanha Juiz Esperança, Magistrado Esperança, para a gente levar acolhimento ao maior abandonado na magistratura. O pessoal que acha que ganha de forma insuficiente. Fala assim, olha, mas a conta não fecha. A conta não fecha se você tem um estilo de vida de rico. Aí não fecha mesmo. Eu não estou entrando no mérito, a pessoa pode ter o estilo de vida que ela quiser, só que aí ela vai ter que trabalhar num lugar que garanta o seu estilo de vida. 46 mil cascalhos por mês, isso, fora aquilo outro, não tem que pagar carro, não tem que abrir porta, não tem que pagar o cafezinho. Para 99% dos brasileiros já é um valor tipo assim, poxa, né? Tipo, olha o tamanho do negócio, ou seja, pega até mal. Eu acho que é o seguinte, é claro que a lamúria do ministro André Mendonça não foi tão grave quanto, por exemplo, a lamúria do desembargador Márcio Roberto Albuquerque, do Tribunal de Justiça de Alagoas, que é uma matéria trazida pelo nosso colega Carlos Madeiro, que recebeu R$70 mil em vencimentos em agosto, mas fez uma postagem no Instagram publicando o extrato da sua conta bancária, a gente comentou aqui no News tudo, para reclamar que ao final do mês estava com R$96. Falando, olha a vida do magistrado. Ué, ele gastou esse valor todo. Ou o outro caso também, que foi bastante polêmico, em abril, a desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará, ela afirmou que com o fim dos penduricalhos, os magistrados, isso levaria os magistrados a um regime de, aspas, escravidão. Isso logo no Pará, que é campeão brasileiro de trabalho escravo, de verdade, não de brincadeira, como ela está falando. E ela tinha recebido naquele mês lá, segundo informações do Fausto Macedo, nosso colega do Estadão, R$91 mil. Então é o seguinte, sim, você não vai ter uma vida de milionário ganhando o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas sim, você vai ter uma vida extremamente confortável. Até porque, repito, né, o próprio Josias falou, existe muita coisa agregada no salário lá da magistratura, principalmente do Supremo. Ele reclamar isso publicamente, primeiro já veio todo aquele lamento, a dificuldade, concordo com o Josias, voto com o relator, ninguém obrigou, ninguém laçou e falou assim, vai ser ministro do Supremo, vamos torturar você. As pessoas foram, tem aquelas imagens dele pulando, celebrando de alegria, tem ônus e bônus, não é só café grátis, a pessoa vai ter que trabalhar também. E vai ter pressão, e vai ter tudo isso, né? Faz parte do cargo, né? Tá lá no LinkedIn do cargo. Só que para concluir a questão, eu acho que a gente precisava, o pessoal, eu entendo, e pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria, a Advocacia Geral da União e todas essas mega carreiras do Estado não são importantes para o Estado democrático de direito. Não estou falando que os servidores públicos não são importantes. Mas, gente, vamos parar de lamentar ganhando mais de 40 pau por mês? Isso é meio complicado. No Brasil, do salário mínimo. E aí a gente vai ver os candidatos à presidência da República dando os malabarismos para justificar, o salário mínimo está aumentando demais, tem que ver aqui, que não sei o que lá, vai quebrar tudo. Né? É um tanto quanto, para o trabalhador e para a trabalhadora brasileiro, ouvir um lamento que a vida é complicada, a vida é difícil, não permite exagero, para quem ganha um salário como esse, eu acho que é um tanto quanto fora da casinha. Tem um outro aspecto, viu, Fabiola, que essas lamúrias do André Mendonça em relação ao salário chegam no momento em que o Supremo está discutindo os penduricários, que são aqueles excessos que levam juízes a receberem acima do teto. Né? E uma reportagem saiu em março, na Folha de São Paulo, mostrou que no próprio Supremo há uma bancada lá de magistrados, 6 deles receberam dinheiro acima do teto, por conta de penduricários. Mas nesse ano, não é coisa passada não, nesse ano, quase R$3 milhões. E o André Mendonça recebeu 491 mil de penduricários. E não foi o único. O Alexandre Moraes recebeu R$1 milhão, o Gilmar Mendes 880 mil, o Cássio Nunes Marques 277 mil, tudo dentro da lei ali, tudo justificado. Então, não é só o salário, são os benefícios indiretos, são esses penduricários. Até o relator, o Flávio Dino, que relata, é um dos relatores, né? Outros ministros relatam
ações relacionadas aos penduricários. Flávio Dino recebeu também, foi o que recebeu menos, recebeu 30 mil reais líquidos ali de penduricário, coisa ainda relacionada, ele já estava no Supremo, coisa relacionada ao tempo que ele era juiz, atrasados lá. Como disse, tudo dentro da lei e tal. Agora, francamente, o ministro pode pendurar a toga assim que ele quiser. Ele não é obrigado a permanecer lá no Supremo, não. Se acha que a atribuição de ministro do Supremo não lhe garante uma vida confortável num país como o Brasil, desigual como o Brasil, uma pessoa que ganha mais de 40 mil reais, acha que não é suficiente na iniciativa privada, Fabíola. Do contrário, se ficar lá, é bom que pare de se lamuriar e também é bom que vigie para não receber mais penduricários. Porque, nesse momento, a condição das contas nacionais pede moderação, Fabíola, também daqueles que recebem vencimentos do Tesouro Nacional. Quero ouvir um juiz a respeito disso, um juiz que nunca aceitou penduricalhos, Walter Mairovich, juiz aposentado, ele gosta sempre que eu ressalte isso, aposentado já há alguns anos. Ô Mairovich, o que você sentiu ao ouvir aí essas declarações de André Mendonça? Posso falar? Posso Pode. falar mesmo que pode eu senti? Pode falar tudo que você sente, sem filtro, pode ser. Tá bom, então nós precisamos colocar duas coisas juntas, a mostrar que tudo está indo do mal a pior. Não vamos esquecer o pronunciamento do Luiz Felipe Salomão. Esse é de arrepiar os cabelos também, inclusive pelos escapismos. Então nós tivemos no espaço de 3 dias, 2 bombas. Com relação ao Mendonça, e vou falar, ele mostrou que não tem nenhuma vocação, não tem vocação. Ora, um magistrado não vocacionado tem que ir embora. E por quê? Veja, Fabíola, vou usar um exemplo que se coloca muito. Ou seja, quem tem vocação para São Francisco de Assis vai botar a cabeça à noite, usar como travesseiro uma pedra. Vai botar a cabeça na pedra, é a vocação. Não vai colocar a cabeça num travesseiro de penas de ganso, dos reis e das rainhas, macio. Não. Aí é que está a vocação. E o Mendonça, não podemos esquecer, atenção, não podemos esquecer que ele montou um instituto. E a hora que a coisa apertou, ele disse que o instituto não tinha finalidade lucrativa, mas no começo tinha sim. Então, ele já olhou que a remuneração não era o ideal e já foi buscar uma alternativa, um penduricalho que poderia montar um instituto, como a lei orgânica da magistratura não diz bem isso. Fala em possibilidade de se lecionar. Bom, mas de tudo isso eu quero encerrar lembrando aqui que vocação para o juiz é importantíssima. Um grande jurista europeu, o maior dos maiores, que escreveu um livro sobre a vocação de um juiz. Me refiro a Piero Calamandrei, é o pai da Constituição italiana. No que ele chama, entre aspas, de elogio aos juízes, ele cita os lapidadores de diamantes, que pela mão do lapidador passa fortuna, os diamantes, a pureza, ele lapida. Mas lembra o Calamandrei que no fim do dia ele vai para casa e pega, eu vou ler numa tradução livre, e pega na refeição o pão e parte o pão. E diz Calamandrei, o pão da sua honesta atividade, da sua honesta atividade vocacional.
Vocação é a palavra. O Mendonça não é vocacionado pelo que ele disse. Está entendendo que aquilo é um ônus, é um peso acima da que esperava, das forças dele. Ora, São Francisco de Assis, o Poverello de Assisi, como ele é conhecido na Itália, o pobre de Assis, deve estar tirando essa cultura sobre o aspecto de vocação. Mas sabe que é interessante? Rápido, não vou fazer um comentário, mas só para concluir, Fabiola, para até entender o contexto, o ministro André Mendonça estava falando com um grupo de juristas evangélicos. Né? A ideia do sacrifício ela é uma ideia não só central, né, mas ela é importantíssima no Novo Testamento. Já estava no Velho Testamento, mas anunciando que viria, mas no Novo Testamento a ideia do sacrifício, né, ela é fundamental. E aí ele se coloca, né, em toda a fala nesse sentido, ele se coloca como alguém que topou ir para o sacrifício. A questão é que ele vende um sacrifício que não é. Porque ele se coloca, olha, estou indo para o sacrifício, eu estou fazendo o meu sacrifício, estou me sacrificando em nome do bem comum de uma forma quase messiânica, um discurso messiânico, né? Só que aí o que acontece, não estou falando que eles não estão fazendo coisas importantes para a sociedade, à frente de processos importantes para a sociedade, está. Estou só falando que ele está se colocando disso, como sacrifício. O problema é que para o pessoal do dia a dia, as pessoas normais, não é um sacrifício estar num dos cargos mais prestigiosos e importantes da República e não é um sacrifício ganhar quase R$50 mil por mês.